Capítulo 5. Forma. Comecemos pela forma, ou o desenho que se dá aos objetos e coisas materiais do universo. Através do Livro dos Espíritos, aprendemos que tudo que existe é formado primariamente por um único elemento do universo. Naquele livro, esse elemento é chamado de fluido universal, mas também é conhecido como fluido cósmico universal, matéria, energética, força, etc. O nome pelo qual se trata o elemento primário não importa, mas sim a compreensão de que tudo que existe no universo, materialmente ou espiritualmente falando, é formado por ele. No mesmo livro, aprendemos também que só esse elemento existe como matéria, ou seja, que todas as demais coisas são decorrentes de combinação e fusão do próprio fluido universal. Isso quer dizer que, decompondo-se qualquer coisa material do universo, conhecida ou não pelos humanos, até a sua mínima parte encontraremos sempre fluido universal. Por isso chamamos de átomo universal. Este fluido universal, ainda segundo o Livro dos Espíritos, é uma energia. Vamos explicar isso. Por favor, olhe agora para uma lâmpada acesa em sua casa e preste atenção para ver se consegue ver a energia. Não conseguiu, não é mesmo? Pode ter visto o brilho que é o resultado da energia, mas não a própria. Você não vê a energia, pois ela não tem forma para poder ser vista, captada. O ser humanizado até cria algumas representações materiais que chama de forma da energia, onda eletromagnética. Alguns ainda confundem a forma do raio com a da própria energia, mas tudo isso é apenas uma forma que os humanos dão a ela, pois a energia não tem forma. Se tudo é formado primariamente por energia, e se essa não possui forma, o desenho com a qual o ser humanizado representa as coisas é maia. É algo que os seres utilizam apenas enquanto estão presos ao mundo de provas e expiações, enquanto estão humanizados. A forma das coisas é um agregado do espírito, não pertence ao universo real. Essa compreensão é fundamental para o fim das paixões, pois os seres humanizados não conseguem idealizar uma forma sem ligá-la a uma paixão, positiva ou negativa, e, consequentemente, gerar um desejo. Capítulo 6. Apego às formas. Precisamos nos desapegar das formas, pois elas são geradoras de paixões que levarão a um desejo, a um condicionamento para ser feliz. Para isso é preciso declarar expressamente para si mesmo: a forma é uma ilusão, é um maia, é uma criação do espírito, não é uma realidade do universo. Vejamos agora esse ensinamento na prática, aplicando-se a ideia de que tudo que existe é apenas fluido cósmico, fluido universal, combinado de diversas formas. Podemos afirmar que a vida humana se processa em uma massa de fluidos universais, ou seja, o espírito humanizado vive em uma massa compactada de matérias energéticas. Apesar disto, distingue formas isoladas nessa massa compacta. Por exemplo, você está sentado em uma cadeira. Este objeto que apoia o corpo não existe, pois é fluido universal. O corpo que o espírito está habitando e que imagina ser ele mesmo, por ser material, também é fluido universal. O ar que existe entre o corpo, a cadeira e ao redor dele não é ar, mas sim fluido universal. Dessa forma, onde se vê uma pessoa sentada, o que existe na realidade é uma massa homogênea formada só do elemento universal. A distinção que se dá criando as diversas formas não é real, mas apenas o fruto da ação dos 5 agregados. Todo o espaço que você imaginar é, na verdade, uma condensação de fluido universal, uma massa compacta desse elemento. A partir dessa consciência, pergunto: como pode o ser distinguir formas? Como alguém pode ser capaz de dizer que uma coisa é cadeira,
a outra é eu e a outra ar? Pela forma que é criada pela razão do ser humanizado, que está presa aos 5 agregados. Nesse trabalho ainda falaremos como se criam as formas, mas neste momento o importante é entender que a forma não é do objeto, mas apenas criação do espírito humanizado. Para poder viver a realidade do universo, uma massa compacta de fluido universal, é que o espírito precisa se libertar da ação do agregado forma. Se o ser não se deixar levar pela forma das coisas, não se apaixonará positiva ou negativamente por elas. Abolindo as formas da sua existência, compreenderá então o Maya em que vive. A ilusão de estar sentado numa cadeira, fumando um cigarro, tomando um café ou olhando para este papel. Nenhum destes elementos, cadeira, cigarro, café e papel, existe distintamente, pois são simples variações do fluido universal. Mas você, o espírito encarnado, cria a ilusão que tudo isso existe, e por isso vive o Maya de se achar sentado, de fumar, de beber e de ler. Ainda por causa disso, vive paixões positivas ou negativas por cada um dos elementos, e com isso é assediado por desejos que condicionarão a felicidade. Saiba, tudo é Maya, o objeto e a ação. Só existem para o ser humanizado porque está preso ao agregado forma.